Hoje, estudo de número 2, vai falar sobre os distintivos da unidade. Semana passada nós vimos que o que tornou possível essa unidade foi a morte de Cristo na cruz. Nós sabemos que a cruz, ela nos proporcionou nos fazermos parte de uma mesma família, nos proporcionou sermos unidos juntamente com Cristo a partir da hora que Ele faz esse sacrifício. Nesse estudo, nós vamos abordar os elementos que constituem essa unidade cristã. Nós vamos ver que no texto de Efésios, de número 4, de 1 a 6, nós vamos estar lendo daqui a pouco, que nós vamos ver que nesse texto nós vamos conseguir entender acerca do significado desses elementos que constituem a unidade cristã. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode estar aí abrindo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, e os versos 1 em diante, porque nossos estudos vai estar baseado nesses versículos da carta de Paulo aos Efésios. E vai ser muito importante, porque vai falar aí um pouco dos distintivos da unidade. A lição de número 2 tem como objetivo expor as distinções da unidade cristã e suas marcas para que sejamos desafiados a preservá-las e ensiná-las a outras. Então nós vamos ver que há uma distinção, entre essas unidades, e nós vamos estar aí aprendendo como nós vamos estar compartilhando, como nós vamos preservar, como que nós vamos ensinar. Então é de extrema importância nós entendermos um pouco sobre os distintivos da unidade, para que nós nunca deixamos com que isso possa estar aí fugindo dos padrões da nossa igreja, uma igreja unida no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos também compartilhar um texto base, que é o texto do qual nós vamos estar estudando a nossa lição de hoje, que ele se encontra em Efésios, capítulo 4, 1 e o 3. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios 4, 1 e 3. Então que nós possamos estar nos esforçando para nos mantermos unidos. Nós vamos ver que acerca dos distintivos da unidade, nós vamos estar abordando sempre, trabalhando, fazendo os nossos estudos, como já foi dito, na carta de Paulo aos Efésios. E nós vamos ver que essa carta de Paulo aos Efésios, ela está dividida em dois grandes blocos. Nos 3 primeiros capítulos, o apóstolo apresenta a posição do crente, ou seja, nesses 3 primeiros capítulos da nossa carta, nós vamos estar vendo um pouco sobre a unidade em forma como se fosse a nossa posição do crente através da carta de Paulo aos Efésios. E nos 3 últimos capítulos, o livro de Efésios, a carta de Paulo, vai falar um pouco sobre a prática do crente em Cristo, que se inicia a partir de Efésios 4 em diante. Então isso é de extrema importância de nós estarmos entendendo, porque através dessa pequena carta de que Paulo enviou aos Efésios, nós vamos conseguir compreender. Nós vimos que essa carta foi enviada a Éfeso por se tratar de um lugar onde Paulo ele conseguiu desenvolver com êxito o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez era um dos maiores lugares do qual ele estava aí apregoando o Evangelho, e aí, por isso o envio dessa carta, uma carta curta, porém ela vai então nos ensinar um pouco tanto da posição do crente quanto da prática do crente. Então hoje nós vamos estar aí bem atentos e aprender juntamente com o nosso Senhor através da palavra dele nessa manhã. Você que tem a sua lição, você vai então poder aí nos acompanhar. Nós estamos aqui discutindo um pouco dessa unidade. E nós vimos que essa unidade ela se torna possível
através da cruz. A partir da hora que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele morre na cruz, não há mais diferença entre os povos, não há mais como viver separado aquele que se diz crente. Nós vamos ver que a pessoa que é o crente verdadeiro, ela não faz separação de um e do outro, não faz discriminação. Nessa manhã nós vamos entender que nós estamos unidos pela cruz e que através da cruz, e também hoje nós vamos estudar que através do Espírito Santo nós nos tornamos uma só pessoa, através de Cristo e do Espírito Santo. Nós vamos dar início ao primeiro tópico da nossa lição, que diz sobre as distinções da unidade, que também nós vamos estar sempre nos baseando nos versículos de Efésios 4, de 1 a 3, o qual nós acabamos de ler. Então, se você estiver com a sua Bíblia, talvez não tenha a lição em mãos, mas você tem a sua Bíblia, você pode estar acompanhando aí de onde você está. Nós vamos ver num primeiro momento que a unidade cristã, ela é posicional. Nós vamos entender que através do Espírito Santo, nós nos tornamos uma única pessoa. Nós, através do Espírito Santo, se tornamos real essa unidade. O que torna essa unidade possível é o Espírito Santo. Nós sabemos que isso é uma condição de todo aquele que se diz crentes em Cristo Jesus. Nós sabemos que nos tornamos um através do Espírito Santo. E a palavra do Senhor e também essa lição de hoje, ela vai nos proporcionar entender isso. Então, o modo posicional do qual nós estávamos falando é que nós fomos, de certa forma, unidos pelo Espírito Santo. Nós sabemos que essa unidade ela só foi possível, por causa da obra de Cristo na cruz, e que ela é verdade, e quem torna real tudo isso é o Espírito Santo do Senhor. Porque ele passa a morar dentro dos nossos corações, ou seja, ele habita no meu coração, no coração de todos os irmãos daquele que se diz verdadeiramente crentes. Então é uma marca do qual todos os cristãos verdadeiros, ele já tem. Nós vamos entender que essa questão da posição, não é um modo de vida, não é um jeito de levar uma igreja, mas essa posição em si é algo que já está na essência da igreja. Como nós vimos no início dessa lição, foi algo que foi sonhado pelo nosso Senhor, foi algo que foi sonhado por Deus Pai, para que nós todos fôssemos únicos, unidos, primeiramente pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz e depois pelo Espírito Santo do Senhor, porque ele habita nos corações de cada um. Também, para complementar aqui essa afirmação, vou pedir para que nós lêssemos Efésios 4 e o verso 4, que diz assim, há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Então nós somos um só corpo, um só Espírito, nós somos unidos através do Espírito Santo do Senhor. Então nós vimos acerca da distinção dessa unidade, que ela pode ser posicional, e agora nós vamos ver o porquê que ela também pode ser prática. Nós vamos ver através da lição que nós precisamos nos esforçar para vivenciar essa unidade e preservar essa unidade. Nós sabemos que criar essa unidade não é do nosso feitio, e sim da parte de Deus, de Deus e do Espírito Santo. Mas nós sabemos que nós devemos preservá-la e que nós devemos vivenciá-las também. Então, tem um papel do qual nós precisamos praticar. Daí o porquê dela ser tanto posicional quanto prática. Nós sabemos que
Dentro das nossas igrejas, às vezes pode acontecer de haver algum desentendimento, alguma coisa, mas nós devemos sempre lembrar que na essência da igreja é uma igreja de unidade. Nós somos um único corpo, um só. Nós somos um só no nome do nosso Senhor Jesus Cristo e um só unidos através do Espírito Santo. Então nós devemos de estar sempre preservando e também vivenciando. A palavra do Senhor no versículo 3 diz assim, das cartas de Paulo aos Efésios, no capítulo 4: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade. Isso quer dizer, irmãos, que nós temos que, de certa forma, estar cada vez mais lutando, nós temos que preservar essa unidade, fazendo de tudo. Muitas das vezes pode parecer possível, mas nós já vimos que não tem como nos separar. Aquele que se diz cristão de verdade está unido pela cruz e também pelo Espírito Santo do Senhor que habita nos nossos corações. Mas nós devemos fazer de tudo para vivenciá-la e estar sendo, apregoando essa unidade. Não vamos nos esquecer disso, vamos estar nos esforçando, porque assim como Paulo, ele envia essa carta a Efésios, eu acredito que essa carta ainda é para nós nos dias de hoje. Vamos nos esforçar para manter essa unidade. Então essa unidade ela se torna posicional e também prática, e nós hoje vamos entender com o nosso Senhor tudo isso. Nós vamos ver que ela se torna prática também. Para ela se tornar prática é dependente de você. Essa prática em si depende de nós. Nós devemos de estar sempre vivenciando, dar bons exemplos aqui dentro da nossa igreja de viver em união. Porque nós somos chamados irmãos, não é à toa. Nós somos chamados irmãos porque nós vivemos em um regime de família, nós nos tornamos a família de Cristo. Foi isso que nós vimos no estudo passado. E através desse sacrifício do Senhor e através do Espírito Santo que foi enviado a nós, nós nos tornamos unidos. E é isso que a palavra do Senhor, através desse estudo, vem falar com nós nos dias de hoje. E nós devemos estar sempre atentos, porque nós temos então que nos esforçar em preservar essa unidade. Então nós temos de estar. Às vezes pode parecer difícil, às vezes vai ser complicado de nós viver tudo isso, mas nós devemos fazer um esforço e ter a certeza de que juntamente com o Espírito Santo do Senhor vai ser possível viver essa unidade. Então nós vimos acerca da distinção da unidade, que ela é posicional e ela também é prática. Nós vamos mais adiante e nós vamos ver um pouco ainda mais sobre essa unidade. O que nós vamos ver é o que fazer para conservar essa unidade orgânica que o Espírito tornou real entre nós. Nós vamos ver que esse texto do qual nós estávamos lendo, que é o texto de Efésios, né? A carta de Paulo aos Efésios, que nós temos 3 caminhos. Nós temos o primeiro caminho, do qual vou apresentar agora, que é vivendo a humildade. Então nós temos 3 caminhos para nós entender um pouco de como nós vamos viver essa unidade orgânica que o Espírito tornou real entre nós. Quero que você, se você tiver a sua lição, você pode acompanhar aí, mas se você não tiver, você vai estar aqui compartilhando juntamente conosco, que eu vou estar fazendo aqui uma breve observação. Nós vemos que no versículo 2 vai estar falando acerca de viver a humildade. Nós sabemos que em todo tempo nós devemos de ser humilde, reconhecer que nós somos seres humanos, que todos nós estávamos numa situação complicada antes do nosso Senhor Jesus chegar. Quem nos torna limpo, quem nos torna salvos de certa forma é o nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória e a honra dele.
Nós sabemos que nós, seres humanos, estávamos fadados ao pecado, nós estávamos jogados às traças, mas o nosso Senhor, Ele nos salvou. Nós devemos de ter essa humildade para que nós podemos viver essa unidade. Nós sabemos que sem humildade, sem reconhecer como nós somos, nós nunca vamos conseguir viver essa unidade plena, unidade perfeita. Por mais que ela já existe por parte do Espírito Santo de Deus, nós devemos de fazer essas coisas que o Senhor Jesus nos pede, sermos humildes, saber que nós podemos estar fadados ao erro, que nós estamos fadados a cair, mas que nós possamos olhar com um olhar de humildade aos nossos irmãos, para conosco também, para com todos os que são igreja, porque nós somos unidos, um corpo só. Nós não podemos ficar a julgar, mas nós devemos tratar sempre com humildade, sabendo que é difícil, mas que nós, quando cairmos, nós vamos ter os outros membros, nossos outros irmãos, para estar nos levantando. Nós sabemos também que nós temos que viver a mansidão, como ainda diz no versículo 2, que nós devemos ser manso. Ou seja, nós devemos fazer de tudo para nós não nos irar. Nós devemos de estar com os nossos corações treinados para ser cada vez mais manso, como o nosso Senhor Jesus Ele nos ensinou, que nós possamos ser amigáveis, que nós não possamos ser cada vez mais amigos uns dos outros, assim como diz a palavra do Senhor em Mateus 11:29, deixem que eu lhes ensino, porque eu sou manso e humilde de coração. Nós devemos de aprender com o Senhor que é manso. Nós não devemos ser ferozes, bravos. Nós devemos de cada vez mais pedir para que o nosso Senhor, Ele venha nos ensinar a ser manso e humilde de coração. Nós sabemos também que nós devemos de viver a paciência. Assim ainda nos ensina sobre essa unidade orgânica nas cartas de Paulo aos Efésios. A paciência muitas das vezes é difícil. Muitas das vezes é difícil nós esperarmos, muitas das vezes é difícil porque começa a demorar e nós começamos a perder essa calma, a paciência, e nós muitas das vezes somos imediatistas, nós queremos as coisas no nosso tempo, mas nós sabemos que nós devemos de ter paciência. Aqui há uma descrição na lição que diz que a palavra paciência é uma tradução do substantivo grego macrotomia. Tal substantivo descreve a pessoa que demora muito para se irritar, mesmo ou ofendido ou injustiçado. Macrotomia é a atitude de não revidar, de aguentar com paciência as provocações. Nós sabemos que entre os gregos essa atitude, ela não é muito bem-vinda, mas nós sabemos que para nós cristãos nós devemos de aguentar firme diante das provocações, diante das injustiças. Nós devemos de suportar, independente do que vier, nós temos de nos treinar para ter essa tal paciência. Eu espero que através desses versículos, através desses estudos, você possa compreender o que o nosso Senhor Ele está falando. Ele falou acerca da humildade para com os irmãos dentro da igreja. Ele falou acerca da mansidão que nós devemos ter, porque Cristo tinha tanto humildade quanto mansidão. E nós também temos que estar vivendo a paciência, porque nós somos cristãos, e o cristão tem essa marca de ser paciente, e que nós devemos, assim como está no versículo 2, suportando-vos uns aos outros em amor. Nós devemos de ser tolerante, nós devemos de aguentar firme diante das provocações, diante dos insultos que vêm do mundo muitas das vezes, mas nós devemos de nos manter firme. Que bom, né, irmãos, que nós estamos aprendendo com o nosso Senhor, e nessa manhã nós vamos aprender ainda mais.
E nós vimos então, nessa primeira parte da lição, sobre as distinções da unidade e como nós devemos viver e manter essa unidade orgânica que o Espírito ele tornou real entre nós. Vocês vimos que tem aí algumas características, algumas indicações de como nós devemos viver. Então, espero que você tenha gostado. Nós vamos passar agora a entender um pouco sobre as marcas da unidade. Nós vimos que, através do estudo da Palavra do Senhor e através do estudo dessa lição, que existem 7 marcas ao todo. Tal marcas estão presentes na vida de todos os cristãos verdadeiros espalhados pelo mundo. Nós sabemos então que se você é um cristão verdadeiro, você vai se identificar com essas marcas do qual vão ser apresentados aqui, agora. Espero que você possa compreender. Eu vou estar falando das 3 primeiras marcas. Essas 3 primeiras marcas, elas estão todas no capítulo 4, verso 4, da carta de Paulo aos Efésios. Então, se você estiver aí acompanhando, se você estiver abrindo a sua Bíblia e quiser aí confirmar, essas são as marcas da unidade. Se você estiver vivendo isso, você pode ter certeza que você faz parte da leva de um cristão verdadeiro. A palavra do Senhor diz assim, em Efésios 4:4, nós vamos estar vendo. Em primeiro lugar, nós devemos de ser um só corpo. Esse corpo é a igreja. Nós temos de viver como uma igreja como um todo. Nós fazemos parte de um único corpo. Todos os membros têm a sua função e estão interligados. Você tem que se sentir fazendo parte desse corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Essa é, em primeiro lugar, nós devemos de entender que nós somos um só corpo. Em segundo lugar, nós vamos ver que nós também devemos ser, além de um só corpo, um só espírito. Todos os verdadeiros cristãos têm de ter o Espírito Santo morando dentro de si. Nós sabemos que nós todos cremos num só Espírito, e é o Espírito Santo do Senhor, é o que nos une, como nós acabamos de ver há pouco no início da lição. Então, em primeiro lugar, um só corpo. Em segundo lugar, um só Espírito. E em terceiro lugar, nós vamos ter uma só esperança da nossa vocação. O texto faz referência à esperança da volta de Cristo, ou seja, nós devemos também de ter a esperança de que o nosso Senhor, Ele voltará, Ele aparecerá nos céus para buscar nós que estamos aqui esperando por Ele. Nós sabemos que nós temos essa esperança dentro do coração. Você tem de ter essa esperança. Se você é cristão verdadeiro, você tem que ter essas marcas da unidade que estão descritas no capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, no verso 4. Ou seja, em primeiro, nós devemos entender que nós somos um só corpo. Segundo, um só Espírito. E terceiro, uma só esperança da nossa vocação. Nós sabemos que o nosso Senhor, Ele irá voltar. Nós estamos esperando Ele, porque Ele irá voltar para nos ajudar. A palavra do Senhor em Hebreus 9:28 diz assim: Jesus aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por Ele. Então nós temos essa certeza, nós estamos esperando e um dia Ele irá aparecer novamente, assim como a palavra de Deus diz em Hebreus 9:28. E ainda sobre as marcas da unidade, não vamos nos perder, são 7, eu já falei 3, e agora eu vou estar falando a quarta, que é um só Senhor. Nós devemos crer que nós temos um só Senhor, com base em Efésios 4, verso 5,
nós sabemos que o nosso Senhor é Jesus Cristo. Nós temos que crer que nós temos um único Senhor. Foi o Senhor que morreu por nós na cruz, o Senhor que fez o sacrifício maior. Nós sabemos que nós cremos num único Senhor, no Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mesmo sendo três, se tornam um, e nós temos essa plena convicção. Nós cremos somente neles, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E o cristão verdadeiro, ele tem de ter essa marca. Você não pode ter um outro Senhor, você não pode estar seguindo, nem falar que você tem um outro Senhor. Pelo contrário, você tem de ter essa certeza de que você é regido somente por um Senhor, que você faz as vontades apenas do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a vontade do nosso Deus, que nós tenhamos somente um Senhor. Então, para você fazer parte dessa unidade como cristão verdadeiro, uma dessas marcas é essa, que nós devemos ter somente um Senhor. Em quinto lugar, nós vamos ver que nós devemos ter uma só fé. A fé ao qual o texto se refere é a mesma mencionada por Judas em sua carta, que diz assim: senti que era necessário escrever-lhes, instituindo que batalhasse pela fé, uma vez que todas confiadas aos santos. Nós devemos que todos em conjunto batalhar juntamente na fé que nós temos no nosso Senhor Jesus Cristo. O cristão, ele tem que se manter fiel aos seus princípios. Quando nós falamos dessa fé, nós não devemos negociar os nossos princípios, nós devemos de viver aquilo que nós prega, e nós não podemos deixar que possa surgir qualquer outra coisa aí fora, querendo fazer com que nós mude o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de planejar, o nosso jeito de investir. Todos esses têm que estar baseados numa única fé, sem, de certa forma, deixar que esses princípios venham ser tirados de nós. Pelo contrário, isso faz parte da marca do cristão verdadeiro. Nós devemos estar trabalhando sempre numa única fé. Deixem que digam, deixa que eles falem qualquer coisa sobre você, mas nós devemos de viver essa unidade, e uma das marcas dessa unidade é que nós não negociamos os nossos princípios. Nós somos crentes no nosso Senhor Jesus Cristo, e nós seguimos a palavra de Deus, e nós seguimos aquilo que realmente está escrito na palavra do Senhor. E nós não queremos distorcer aquilo que está escrito, mas pelo contrário, nós que somos cristão verdadeiro, creio que você também é cristão verdadeiro, você não deixe que ninguém distorça aquilo que está escrito na palavra do Senhor, porque isso é parte do que nos torna unidos, é uma só fé. E nós vamos ver também, em sexto lugar, que também nós temos uma outra marca dessa unidade, que é um só batismo. Nós sabemos que o batismo pelo Espírito é aquele que o próprio Espírito nos emerge no corpo de Cristo. Nós sabemos que também existe o batismo no Espírito, que é aquele qual Cristo nos imerge no Espírito, e a sua evidência são as línguas ininteligíveis. Nós sabemos então que nós acreditamos no batismo nas águas, ao qual, quando nós, pecadores, nos arrependemos e somos chamados para participar do corpo de Cristo, nós cremos que ao nós batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós nos tornamos uma única pessoa, nós nos tornamos uma nova pessoa, na verdade, e nós passamos por uma transformação, nosso coração ele muda. E nós sabemos também que existe o batismo no Espírito Santo, que é o batismo do qual o Espírito Santo ele adentra os nossos corações, ao qual
a manifestação principal são as línguas estranhas. E nessa manhã, se você tem a marca de Cristo, você com certeza passou por esses batismos, e se não passou, você pode buscar e pode ter a certeza que você alcançará esse único batismo, que é os batismos no Espírito Santo, um pelas águas e o outro pela possessão do Espírito do nosso ser, através do qual a manifestação principal são as línguas estranhas. Então busque ao Senhor, porque essa é uma das marcas. Um só batismo. Nós sabemos que esses batismos são regidos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você quiser fazer parte do nosso corpo de Cristo, você possa estar aprendendo cada vez mais da palavra do Senhor. Procure alguém que já é batizado, alguém que entende bastante da palavra, que possa te ajudar a entender as questões principais do qual o nosso Senhor Jesus Cristo Ele requer de nós, para que nós possamos viver uma vida com Ele. Aceite o nosso Senhor Jesus, aceite essa transformação, vive essa transformação. A partir daí, você se batiza e logo depois, crendo que ainda o nosso Senhor Ele batisma com o Espírito Santo, você pode ter certeza que também Ele irá te tocar. Então esse, em sexto lugar, um só batismo. Acredito que ficou claro aí para os irmãos. E nós vamos estar passando, por último, em sétimo lugar, essa sétima marca da unidade, que é um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Efésios 4, 6. Nós sabemos que o nosso Deus, o Pai, Ele está em todos nós e Ele age por todos nós. Então, se você se encontrou aí dentro desses sete requisitos, você pode ter a certeza que você está vivendo as marcas dessa unidade como cristão verdadeiro. Você pode ter a certeza de que você encontrou essa unidade verdadeira na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, só para finalizar essa primeira parte, nós sabemos que em sétimo lugar aqui fala acerca de Deus, que é Pai de todos. Você possa ter essa certeza que se você é cristão verdadeiro, você sabe que o nosso Senhor, Ele é o Pai da humanidade, e que nós que estávamos perdidos, fomos achados através do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos tornamos unidos pelo sacrifício na cruz e nos fizemos uma só igreja através do Espírito Santo do Senhor. Espero que ficou bem claro que existem as distinções da unidade, distinções essas que são prática e posicional, e que também há as marcas dessa unidade, que foram 7. Agora nós vamos estar aplicando esse estudo das nossas cartas de Paulo aos Efésios para os nossos dias. Nós vamos ver até que ponto a unidade da igreja é prática, e nós vamos mostrar sempre disposição para preservá-las. Nós sabemos que todas essas são marcas e que toda essa unidade ela existe, através do nosso Espírito Santo, mas que nós devemos, unidos, lutar para preservar essas marcas, porque são as marcas sonhadas pelo nosso Senhor para a sua igreja, como nós vimos na apresentação da lição. Então, como que nós devemos fazer isso? Estar sempre fazendo de tudo para viver em comunhão com os nossos irmãos, tendo a certeza de que Ele é membro da nossa igreja, que a nossa igreja é uma só e nós todos somos membros. Nós sabemos que às vezes um membro pode se machucar, e quando ele se machuca, o corpo todo sente. Então nós devemos de estar atento, fazendo com que essa unidade ela venha se fazer presente, tendo esse cuidado, trazendo essas instruções de Paulo que foi feito à igreja de Éfeso, nós devemos trazer para os dias atuais. É difícil, mas nós temos que aguentar com força, com base no que nós estudamos. Nós devemos de estar firmes e fortes, fazendo com que essa unidade ela possa estar existindo nos dias de hoje. Como foi apresentado, nós sabemos também que essa unidade da igreja é fato.
e nós vamos estar sempre tentar compreender corretamente para podermos ensiná-la também. Como nós vimos, ela é um fato porque ela se torna real através do Espírito Santo. Não é nós que organizamos essa unidade, não, pelo contrário, foi através do Espírito Santo do Senhor que se tornou real essa unidade, foi através do sacrifício da cruz, a união do sacrifício da cruz, juntamente com a ação do Espírito Santo que vive em nossos corações, fez com que essa unidade ela se tornasse real, e por isso ela é posicional. Mas nós sabemos também que ela tem que ser prática nos nossos dias. Como foi dito, nós devemos de aprender certinho, corretamente, como se vive essa união. E foi apresentado há pouco as marcas, como nós devemos se portar para que nessa união possa estar aí se fazendo presente nos nossos dias, dentro da nossa igreja. Creio eu que esse estudo foi de extrema importância para que nós pudéssemos entender sobre a unidade da Igreja de Cristo nos nossos dias, tanto nos dias que Paulo escreveu aos Efésios, acerca dos distintivos da unidade, quanto também para os nossos dias atuais. Espero que você tenha compreendido, ponto a ponto foi trabalhado, e eu espero que você esteja cada vez mais pedindo para que o Senhor Ele venha colocar aí no seu coração para viver de maneira prática essa unidade da Igreja de Cristo. É difícil, muitas das vezes pode ser difícil, não é fácil dentro de uma igreja que há várias pessoas pensando diferente, agindo diferente, em posições diferentes, viver unida. Você não tem que fazer muito sacrifício, porque o sacrifício maior foi feito pelo nosso Senhor Jesus Cristo e também é possível através do Espírito Santo. Mas você tem que se esforçar para se dar bem com os irmãos, para se pertencer também a este grupo, para que você entenda que você é importante, que você faz falta para o corpo. Um membro que tira do nosso corpo faz uma falta tremenda. Então nós temos de ter isso em mente, que essa unidade se trata disso também, que nós devemos ajudar uns aos outros como membro, que se o pezinho se machuca, nós devemos de ir com a nossa mão e ajudar. Se porventura há alguma enfermidade na orelha, que nós devemos ir com a boca talvez e poder ajudar. Cada membro tem a sua função em fazer com que vão se ajudando, um ao outro, para que essa unidade ela possa permanecer e ser uma das marcas das igrejas de Cristo. Na verdade, essa é a marca da igreja de Cristo. Não tem como nós fugirmos disso. Isso sempre vai existir porque nos possibilitou o Espírito Santo. Para finalizarmos, nós vamos ter um desafio semanal. Vou pedir para que você preste bastante atenção para que você possa realizar essa semana esse desafio. Vou ler, espero que vocês gostem. Em uma reunião entre as ferramentas de uma marcenaria, a lixa solicitou a exclusão do martelo porque ele batia em tudo e fazia muito barulho. O martelo concordou, mas disse que a lixa era muito áspera e grossa. O parafuso foi acusado de ficar dando muita volta para chegar ao seu propósito. A régua se achava certinha e se julgava no direito de medir tudo. No meio dessa discussão apareceu o marceneiro, que reuniu todas as ferramentas e com habilidade utilizou cada uma e fez um móvel maravilhoso e perfeito. Veja que todas as ferramentas, cada uma à sua maneira, eram importantes. No corpo de Cristo, todos nós temos responsabilidade para preservar a unidade. Não deixemos que nossas diferenças nos atrapalhem a viver a unidade criada pelo Espírito. Diante disso, seu desafio nessa semana é refletir se não existe uma diferença no corpo de Cristo, precisando de um pedido de perdão seu, com o qual você não conseguiu agir com longanimidade, suportando em amor.
peça força ao Espírito. Ele é especialista em questões ligadas à unidade. Então nós temos esse desafio nessa semana de, se tiver alguma coisa, alguma diferença entre os nossos irmãos, se porventura você tem uma diferença dentro da sua casa, na sua família, ligue, pergunte, reflita juntamente com ele, tente chegar a um acordo. Tenho certeza que o nosso Senhor, através do Espírito Santo de Deus, Ele vai estar aí te abençoando e ajudando você a desenvolver essa tarefa. Às vezes pode parecer difícil, né? Nós reconhecemos, porque somos um diferente do outro. Mas nós temos de reconhecer muitas das vezes quando nós não agimos com paciência, com amor. Às vezes nós somos bravos, mas através do nosso Senhor Jesus e através do Espírito Santo de Deus, nós vamos estar aí conseguindo realizar esse desafio que foi proposto pela lição. Nós estamos chegando ao término de mais uma lição nessa manhã e nós queremos agradecer ao nosso Senhor por tudo quanto Ele tem feito. Nós sabemos que você que está aí do outro lado, você também foi peça-chave para que isso possa estar sendo realizado. Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele falou em nossos corações e que Ele está falando ainda mais. Eu agradeço no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a todos os que estão assistindo. Amém. Amém.